Ok, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula 6, na segunda parte. E aqui nós vamos apresentar algumas representações geométricas dos sólidos que nós estudamos, como, por exemplo, do cubo, do cone, do cilindro. Então, é muito importante essa visão que nos auxilia aí a intuitividade geométrica e isso traz uma expansão de conhecimento para que nós possamos abstrair essa parte que às vezes fica muito complicada de a gente enxergar e o GeoGebra nos auxilia nesse sentido. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, pessoal, começando então aqui pelo cubo, nós vamos observar alguns elementos importantes do cubo. Eu vou buscar aqui na minha barra de ferramenta 2 pontos aleatórios. Tudo bem? Conforme vocês estão observando aqui. Eu vou aqui na minha barra de ferramentas, busco aqui o sólido que eu quero trabalhar. Eu vou dizer que eu quero o cubo e eu clico aqui nos 2 pontos que eu escolhi. E ele já aparece. Ó. Eu não fiz um cubo na origem para vocês terem assim, uma nova perspectiva de visualização. Então aqui, como vocês podem observar, o cubo já está formado, né? Conforme vocês estão verificando aqui, tá? Então o cubo já foi estruturado. Agora a intenção é de nós observarmos a planificação. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na minha barra de ferramentas, nessa opção, eu posso buscar a planificação. E aqui, quando eu clicar no sólido, ele aparece essa planificação. Então, olha aí, planificação bem legal, bem interessante. E observem, pessoal, que aqui a gente consegue ver, né, a área da base, a área lateral do cubo. A área da base é a área do quadrado, ou seja, nós temos quantos quadrados aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso que a área total do cubo é 6A ao quadrado, porque uma área do quadrado é A ao quadrado. Então, somando tudo, dá 6A ao quadrado. Ok, pessoal? Além disso, pessoal, a gente pode também enxergar a diagonal do cubo e a diagonal da base. Basta a gente ir aqui na barra de ferramentas. Vamos tomar aqui um segmento. Vou pegar aqui um segmento e aqui eu vou traçar desse ponto a esse aqui, que é justamente o que, pessoal? A nossa diagonal do cubo, ok? Vou mostrar aqui a vocês. Eu vou fechar aqui a janela de visualização para a gente ter assim, uma expansão melhor da nossa diagonal. Olha aí, a diagonal do cubo, traçada, ok? E aí, pessoal, a gente também tem a possibilidade de traçar a diagonal da base. Basta nós traçarmos esse segmento, traçar aqui. Então, agora nós temos aí a diagonal da base do cubo, ok? Então tá aí, pessoal, ó, a diagonal da base, a diagonal do cubo. Então tá aí a planificação, pessoal, o controle deslizante em ação, para que nós possamos então enxergar essa planificação, conforme vocês podem visualizar. Eu vou parar de girar aqui para vocês perceberem. Olha aí. Bem interessante, bem legal para vocês tentarem abstrair mais ainda aquilo que nós já observamos, mas agora apenas nos reservando a esse momento de ter essa expansão geométrica intuitiva e bastante expansiva para que nós possamos compreender essa teoria, né, da geometria espacial, especialmente aqui a questão dos cubos, tá bom? Então vamos lá, vamos para outro sólido. Bom, pessoal, então aqui para o cone, nós vamos inicialmente criar alguns controles deslizantes. Eu vou criar um controle para o raio da nossa base do cone, de 2 a 4, por exemplo, e agora nós vamos criar um controle para a nossa altura. Então, vai auxiliar bastante esse controle, porque a gente consegue ver uma dimensão aí da variação em relação ao raio e à altura do cone. Agora, na nossa barra de ferramentas, nós vamos construir um círculo. Então, eu vou aqui nessa opção, vou criar círculo, centro raio, clico na origem, ele já vai abrir o campo para eu escrever qual é esse raio. Então, aqui vocês podem perceber que o GeoGebra denotou o círculo como sendo C. Na minha entrada, eu vou buscar o cone, que é o sólido que eu quero trabalhar. Eu vou escolher essa opção, círculo, altura. O círculo, como eu falei, é C. A altura, como eu vou fazer a variação, vou dizer que é H. E agora, então, o nosso cone já está pronto aí para a dinamicidade que nós queremos dar para ele. Então, aqui, com o botão direito do mouse, em configurações, eu posso alterar as cores. Então, aqui nós vamos perceber que agora, se nós mexermos nesse controle deslizante, você já percebe
que o cone já começa a ter uma alteração com relação à altura. Percebam aí, bem legal. Agora, uma outra situação importante, que o raio também está variando. Percebam que tanto o raio quanto a altura está tendo a sua respectiva variação. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui mostra uma forma de nós percebermos a estrutura do cone e chamarmos a atenção com relação a algumas propriedades. Por exemplo, se eu quiser enxergar aqui a seção meridiana do cone, o que eu faço? Eu vou buscar aqui um plano, então para isso eu vou pegar aqui 3 pontos não colineares. Então, eu vou escolher aqui os 3 pontos não colineares, como vocês podem perceber. Eu vou buscar nessa opção o plano que eu quero criar aqui na nossa janela 3D. E aí, então, nós já temos o plano apresentado a vocês, como vocês podem perceber, ok? Bom, agora o que eu preciso fazer para enxergar essa seção meridiana? Eu vou pegar a interseção dessas duas superfícies, do cone e também do plano. Então, eu venho aqui nessa opção, interseção de duas superfícies, clico no plano, clico no cone. Então, agora eu já tenho a interseção do plano com o cone. Percebam aqui, ó. Vou girar aqui para vocês perceberem. Mas para nós enxergarmos melhor, vamos fazer o seguinte, alteramos aqui inicialmente a cor do nosso plano. Eu vou utilizar uma cor aqui bem legal para a gente fazer o destaque. Seção meridiana que já foi formada. E para nós enxergarmos essa seção, como eu falei, então é importante nós percebermos que basta nós tirarmos o plano. Vou tirar aqui o plano, então o plano já sumiu. Agora eu vou tirar o cone. Olha aí a nossa seção meridiana, como vocês podem observar, bem legal, dá para a gente perceber. Então, dependendo aqui dessa situação que nós temos na variação tanto do raio quanto da altura, nós temos aí um determinado tipo de triângulo, né? Que pode ser isósceles ou então, por um momento, ele pode ser equilátero, ok, pessoal? Vamos voltar aqui com o nosso cone e também vamos voltar aqui com o nosso plano. Bem legal, como vocês veem aí. Então, pessoal, essa condição é interessante nós percebermos. A gente tem condições de calcular aqui o volume desse cone. Basta que nós vejamos aqui nessa opção. Deixa eu ver qual era aqui. Essa aqui nós temos a possibilidade de calcular essa área da seção lateral. Então, vamos lá. Se eu clicar aqui, clico no cone. Então, eu tenho aí o valor dessa área conforme ele está apresentando aqui, ó. Ok? Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui para vocês. Então, tá aqui a área que fica variando em função dos valores que nós estamos variando tanto para o raio quanto da altura, ok? Então pessoal, nós vamos verificar aqui agora a construção de alguns controles deslizantes, que é a intenção de a gente trabalhar com cilindro agora, ok? Então tá aí, a gente vai pegar uma variação aqui para o nosso raio, ok? Depois nós vamos criar um novo controle deslizante. Então nós vamos criar agora um controle aí, como vocês estão observando, para a altura. E a intenção é de trabalhar com essa variação, tanto do raio quanto da altura. Então agora aqui eu vou criar um círculo, tá? Pego essa opção aqui, clico na origem, ele aparece aqui a opção para digitar o raio, como vocês estão vendo aí. Já aparece o círculo aí na nossa janela de entrada. Agora eu vou buscar o sólido que eu estou trabalhando, que no caso é o cilindro. Eu pego essa primeira opção. Então o círculo é C, a altura aí a gente coloca H, e aí a gente vai fazer a variação. Perceba que agora, né, já está aí o cilindro com a sua respectiva variação, bem legal. Uma forma de a gente perceber aí a altura, né, a variação dessa altura, com relação também à variação do raio da base. Então é bem legal a gente perceber. Aqui a gente pode alterar as cores, como vocês já perceberam aí, a gente tem essa opção. Então, dessa maneira a gente consegue verificar essa variação do raio e da altura com relação à construção desse cilindro. Então, a gente pode também verificar a questão da área, tá? A gente pode destacar aí essa área que a gente pode calcular. É bem legal essa opção também. Mas uma coisa interessante também é a questão do volume, pessoal. A gente pode também conseguir o volume em tempo real, dependendo, vejam bem, dependendo do raio e da altura. Para cada raio
Para cada par de raio e altura, claro, a gente tem aí uma área e tem a questão do volume que nós estamos verificando, ok, pessoal? Vale lembrar isso aí, tudo bem? Então, agora é o seguinte, eu vou aqui verificar com vocês a possibilidade de nós inserirmos a interseção de um plano com relação ao cilindro. Por quê, pessoal? Porque é importante isso. Porque dependendo da posição desse plano, em relação à interseção com esse sólido, a gente tem aí uma forma de verificar o que vai acontecer da projeção que a gente tem desse plano interceptando o cilindro. A gente pode ter, como vocês estão observando aí, ó, eu até esqueci de falar para vocês aqui como foi que eu criei o plano, mas a gente pegou pontos não colineares e depois foi na opção de planos e criou o plano, tá ok, pessoal? Só para lembrar. Agora eu estou pegando a interseção aqui para ser mais rápido, tá? Nosso tempo está avançado. E aí a gente tem várias perspectivas dessa interseção, como vocês podem visualizar. É bem legal a gente ter essa possibilidade, porque se eu, por exemplo, construir um outro plano, digamos que eu queira construir um outro plano que intercepte exatamente o centro desse cilindro, que não é o caso aqui, né? Mas a gente pode fazer isso. Aqui eu peguei fora do centro, né, que não contém o eixo do cilindro, justamente para vocês verificarem qual é a interseção que ocorre, né? E aí a gente tem agora a possibilidade de tirar o plano, né? Eu posso tirar também o cilindro. E perceba que aí o que vai sobrar? Vai sobrar apenas a nossa interseção, como eu estou destacando aí, ó. Bem legal, né? Então aqui a gente vai voltar com o nosso plano, só para a gente verificar, né? O que nós já havíamos destacado a vocês aí. Eu vou mudar aqui, alterar aqui, fazer algumas alterações básicas com relação a esse plano, tá bom? Só para a gente verificar se em fazer uma análise melhor dos detalhes, né, pessoal? É bem legal a possibilidade que o GeoGebra oferece. E aqui nós estamos tentando explorar ao máximo essas oportunidades, né? Sabemos aí que nós temos aí outras perspectivas que a gente pode visualizar, né? O que nós estamos observando agora, como vocês podem ver, o GeoGebra oferece essa disponibilidade de mexermos aqui nos eixos, bem legal, uma forma também que a gente tem de colocar a projeção do sólido em relação ao plano, de maneira que fique melhor possível essa visualização, como vocês estão verificando aí, tudo bem? Mas então, agora vamos verificar, pessoal, a possibilidade de nós criarmos agora um plano que contenha exatamente o centro desse cilindro, que contenha o eixo dele, ok? Então, vamos tentar pegar agora um plano que tenha essa propriedade. Então, aqui, pessoal, eu vou pegar 3 pontos não colineares, tá? Como vocês podem ver, eu já peguei aqui o plano. E vocês observem aí, agora a gente tem 2 planos, ó, ok? Para não ficar muito confusa a forma como nós queremos visualizar esse novo plano, eu vou retirar aqui esse plano vermelho, tá? E a gente vai ficar, então, só com o nosso plano azul, tá bom? E aí, depois a gente pode alterar as cores sem nenhum problema. O que eu quero mostrar aqui, pessoal, é a possibilidade de nós observarmos aí essa nova interseção. Então, perceba que o cilindro, ele interceptado por esse plano, ortogonalmente à base, né, passando aí pelo centro dele, contendo o eixo principal dele, observe que a figura já não é a mesma da interseção, que a gente tem realmente essa propriedade, né? Agora nós temos uma figura mais definida e conhecida, que é um quadrilátero, né? E a gente pode destacar conforme o quê? Dependendo de quem for o raio, né? E a altura do cilindro, a gente tem aí um determinado quadrilátero. Bom, pessoal, então eu acredito que vocês tenham entendido aí a estrutura pela qual nós destacamos aqui, tanto do primeiro sólido que nós trabalhamos hoje aqui, né? E agora terminando com o cilindro. Então, eu acredito que vocês podem enriquecer ainda mais o conhecimento com relação a essas propriedades, esses aspectos importantes que nós tentamos destacar aqui por meio do uso do GeoGebra. Então, pessoal, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.